Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje, durante a minha aula lá na escola, teve um problema de microfonia, lá deu um problema no som, então eu estou regravando os trechos que não deu para aproveitar nada, porque ficou muito chiado. Então, essa aula do nono ano, a aula do ensino fundamental dos anos finais, aula número 2, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com.br Ricardo Henck, que depois eu envio o link para os alunos que estavam presentes e os ausentes também, para que possam aprender o que o coleguinha aprendeu e ele não, por ele ter faltado. Tema da aula de hoje: formas fracionárias e decimal de um número racional, parte 2. O material da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Governo do Estado. Então vamos lá. Conteúdos: resolução de problemas de adição e subtração de números racionais, forma decimal e forma fracionária. Objetivos: resolver situações relacionadas à adição e à subtração de números racionais, positivos e negativos, na forma decimal e na forma fracionária. Para começar, Tangram e frações. Acesse o site e explore montando as figuras sugeridas na página. Então, a gente entrou lá com meus alunos para a gente poder ver como que era o Tangram, né? Então, esse joguinho aqui tem a forma que você quiser, você seleciona. Na sala de aula pediram para a gente montar a casinha, né? E aí fizemos algo mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo montar de novo aqui. O quadrado vem aqui em cima. Aí, se eu não me engano, isso aqui veio nesse telhado. O paralelogramo veio aqui na segunda parte do telhado. Esse triângulo maior veio aqui embaixo. E aí a gente colocou um triângulo médio. Aqui. E os outros dois triângulos pequenos é o mesmo tamanho de um triângulo médio. Só lembrar como que era a posição. Acho que foi assim. Aí. Prontinho. Formou a casa. Tranquilo? Vamos voltar lá agora. E aí vem as perguntas. É possível relacionar as peças do Tangram com frações? E na sala de aula chegamos à conclusão que sim, né? E aí ele fala, quais seriam as frações que representariam cada uma das peças? E aí o que a gente chegou lá? A gente pegou e percebeu que teria que dividi-las em outros pedaços, né? Porque, por exemplo, bater no olho, a gente consegue perceber que esse triângulo grandão é 1/4 do quadrado. Então ele caberia aqui, ó, 1/4 e 1/4. Agora, os demais já dava um pouco mais de trabalho da gente descobrir olhando só isso aí. Daí o que a gente fez? Começou a traçar outras retas para poder formar triângulos menores. Então deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de novo. Lá eu usei uma régua, né, para ficar mais fácil. Não ficou bom, deixa eu fazer de novo. Opa. Aqui. Aí aqui eu vim traçar uma também aqui, né? Na verdade, se eu cortar lá o meio aqui assim, ó, fica mais fácil. Cortando ao meio aqui também. E aí agora eu venho ligando os meios. Daí do outro lado também. E aqui também. Pronto. Agora foi dividido em quantos triângulos iguais? Triângulos pequenininhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então agora ele tem 16 triângulos pequenos.
Esse triângulo pequenininho já está marcado ali, ele vale 1/16, né? Olha bem para você ver. 1/16 é o menor triângulo que tem. Então aqui 1/16. Esse daqui também, vou até apagar aqui, ó. Esse aqui também vale 1/16. Agora o verdinho aqui, que é um quadrado, são dois triângulos de 1/16, ou seja, ele vai valer 1/8. Oh, mas calma assim, como 1/16 passou para 1/8? 1/16 com mais 1/16 dá 2/16. E 2/16, quando você faz simplificação, dividindo o 2 por 2 e o 16 por 2, dá 1/8. O lilás aqui, o roxo, também vai ser 1/8. E o cor-de-rosa aqui também vai ser 1/8. Pronto, chegamos aí às frações de cada uma das peças. Então, essas seriam as representações. Aí vem uma outra. Ao adicionarmos as frações que representam todas as peças, qual será o resultado? Aí então eu tenho 1/4 mais 1/4 mais. Aí eu tenho peças de 1/8, tenho 3. 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Aí de 1/16 eu tenho duas. 1/16 mais 1/16. Vamos somar as frações que são com os mesmos denominadores. 1/4 com mais 1/4, 2/4. Então eu vou apagar aqui e vou colocar aqui em cima. Vou pôr aqui em cima. 1/4 com mais 1/4, 2/4. Certo? Agora, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 3/8. Agora, 1/16 com mais 1/16, 2/16. Certo? Opa, mas os 2/16 eu posso ainda fazer o quê? Simplificar por 2 e vira 1/8. Então aqui, esse 2/16 pode ser 1/8. E eu posso somar aqui, ó. 1/8 com mais 3/8 dá 4/8. E agora, chegamos à conclusão que eu tenho 2/4 mais 4/8. Opa, mas eu ainda posso fazer uma simplificação de 2 por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Agora eu posso somar 2/4 com mais 2/4, 4/4. E 4 dividido por 4 é 1. 1 o quê? 1 inteiro. Lá na sala de aula, a gente fez uma coisa diferente, certo? A gente achou o mínimo múltiplo comum e descobrimos que era 16 o mínimo múltiplo comum. E aí a gente fez frações equivalentes, né? Para dar 16 aqui, eu multiplico por 4, aqui por 4. Então fica 1/16. Opa, não deu espaço. 1/16 mais 1/16. Não, minto. Calma aí, vamos lá de novo. 4 vezes 4, 16, que é o denominador comum. 1 vezes 4, 4, mais 1/4 dá 4/16 do mesmo jeito. Aqui eu multiplico por 2 para dar base 16, né? O denominador. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2, 2. Então, 2/8 é 1/8 é a mesma coisa que 2/16. 1/8 é a mesma coisa que 2/16. Aí tem mais 1/16 e mais 1/16. Agora que eu tenho todos os denominadores 16, é só contar a parte de cima. 4 mais 4, 8, com mais 2 é 10, com mais 2, 12, com mais 2, 14, com mais 1, 15, com mais 1, 16. Chegamos também no 16/16, que também vai dar 1 inteiro, tá bom? Então não tem erro. Vamos comentar agora aqui. Olha lá, para começar, Tangram, né? Então é possível? Sim, é possível. É possível relacionar as peças do Tangram com frações. O Tangram é composto por 7 peças que, juntas, formam um quadrado. Podemos dividir o quadrado original em frações que representam cada peça.
Como ficaria a divisão em frações de cada peça? Os triângulos grandes, 2 peças, 1/4, é o que está no desenho. O triângulo médio, uma peça, que tem um só, né, que é aquele roxo, 1/8. Triângulos pequenos, que são 2 peças, 1/16. O quadrado, que é uma peça, 1/8. O paralelogramo, que também é uma peça, 1/8. E quando a gente soma tudo, vai dar 16avos, ou daquela outra maneira que eu fiz, que dava 4/4, também vai dar o mesmo, né? O que é o mesmo? Se selecionarmos as frações correspondentes, o resultado é 1 inteiro, pois juntamos todas as peças para formar a figura inteira inicial. Tranquilo? Eu acho que agora eu chego na outra parte que eu consegui gravar na sala de aula. Foco no conteúdo ainda. Adição e subtração de frações. Denominadores iguais. Esse é o mais fácil. Tanto adição quanto subtração com denominadores iguais é muito fácil. Como somamos ou subtraímos frações com denominadores iguais? Destaque: para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta repetir seus denominadores e adicionar ou subtrair seus numeradores. Olha aqui, meio com mais 3 meios. Eu mantenho o denominador que são iguais e faço a conta que está em cima. 1 mais 3 dá 4. 4 meios. Se você for desenhar, fica fácil de entender também, ó. Meio mais 3 meios. 1 meio, 2 meio, 3 meios. Quando você juntar, você vai ter, passando isso aqui para cá, ó, se você tirar isso aqui, fazer uma mágica, virar de ponta cabeça e encaixar aqui, você vai ter 4 meios. 4 meios é a mesma coisa que 2 inteiros, certo? Quando os denominadores são iguais embaixo, se só faz as contas de cima e mantém a parte de baixo. Na subtração é diferente? Não, é igual. 1/5 menos 4/5. Mas repare que vai dar uma batatazada aqui, ó. Repete o denominador. Aí você faz 1 menos 4. Tem gente que fala 3, tá errado. 1 que tira 4 dá quantos? Menos 3. Aí você vai falar, professor, mas a fração aqui não era para ser assim? Menos 3/5. Assim tá errado? Não, tá certo. Porque na hora que você faz menos dividido por mais vai dar menos. Vai ser menos o resultado da divisão. Então pode ser representado assim ou assim, tá? Nos livros você vai encontrar sempre assim, mas você pode encontrar em exercícios de concurso desse jeito, por exemplo, tá bom? E é uma fração negativa. Agora, se fosse o menos dividido por menos, morreu o sinal. Vai ficar 3/5 positivo, tá bom? Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. É mais trabalhoso, é aquilo que nós fizemos. Tem que achar um fator, um denominador comum entre eles. Então lá. E no caso de frações com denominadores diferentes, como adicionamos ou subtraímos tais frações? Destaque: para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, devemos transformar essas frações em frações equivalentes, de mesmo denominador, pois efetuaremos as adições ou subtrações dos numeradores com os denominadores iguais. Ou seja, se eles estão diferentes, qual que é a nossa função? Deixar eles iguais primeiro, para depois fazer a conta de cima dos numeradores, tá bom? Exemplos: 1/4 mais 3/4. Deixa eu fazer outra observação. Eu vou ter que fazer o MMC do 4 e do 2. Não, não é sempre, só quando tiver muito complicado. Você percebeu na hora aqui que para virar 4 era só multiplicar o de baixo por 2. Então você não precisa fazer o MMC. Você faz lá, 1 vezes 2 dá
1 vezes 2 dá 2. Nossa, inverteram tudo a coisa aqui. Ó, eu vou montar aqui do lado para ficar mais nítido. Meio mais 3/4. Então eu vou transformar esse denominador em 2. Vou multiplicar o de baixo e de cima por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais 3/4. 3/4. E aí você mantém o denominador agora e soma os de cima. 2 mais 3, 5. Olha lá, 5/4. Na subtração é a mesma coisa? Sim. Aqui está confuso uma coisinha porque está negativa a primeira fração, certo? Aí, ó, denominadores diferentes. Agora você vai falar assim, nossa, mas não tem um número que eu multiplique por 3 que vire 5, o número natural. E não tem nenhum número que eu divida o 5 por ele que ele vire 3. Então aí você tem que achar o mínimo múltiplo comum. Ou, se você puder simplificar no final, é só multiplicar uma base pela outra, para você descobrir quem é a base, não, um denominador pelo outro. Ou ainda melhor, o que você faz? Pega o denominador da primeira fração e multiplica o de baixo de cima da segunda fração. Depois você vai pegar o denominador da segunda fração e multiplica o de cima e de baixo da primeira fração. Aí chegou nisso. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. 3 vezes 5, 15. Ah, eu vou ter que fazer aqui em cima. Não gostei do jeito que está ali. Só para fazer mais sentido para vocês. Quando eu pego uma fração negativa e eu vou deixar o negativo no numerador, tá? Poderia deixar no denominador também. Eu gosto de deixar no numerador. Menos 2 quintos menos 3 quintos. Não, 2 terços. Ô, Aninha, falou errado mesmo. Agora vou fazer frações equivalentes. Então, o que eu faço? Pego esse 5, né, Elias? Para de mexer com a Daiane. Multiplica por 5 o numerador e o denominador. Depois eu pego esse 3 e multiplico o denominador e o numerador do outro. E agora vamos fazer a mágica. Menos 2 vezes 5, menos 10. 3 vezes 5, 15. Agora aqui, ó. Esse sinal de menos vem aqui. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Agora eu mantenho a parte de baixo. Agora tem um joguinho de sinal aqui, ó. Menos 10 com menos 9. Quantos que dá menos 10 com menos 9? Confunde, né? Pensa comigo. Menos com menos, que conta eu faço? Mais. Maior em cima, menor embaixo por costume, dá 19. Ah, então é 19. Calma, você não terminou ainda. Deve prevalecer o sinal do número maior. Quem é maior, 10 ou 9? Qual é o sinal dele? Negativo. Então, menos 19 15avos. Menos dividido por mais dá menos. Você pode representar ele assim, então. Ô, droga. Certo? É confuso, mas se praticar, fazer com atenção, não fica confuso. Vai ter exercícios. Chegou nos exercícios. Na prática, atividade 1. Responda antes de efetuar a adição 5 sétimos mais 4 nonos. Presta atenção. Responda antes de efetuar, não é para efetuar já. Ele vai perguntar, letra A, qual é o menor múltiplo comum entre o 7 e o 4? Você pode fazer a fatoração procurando o mínimo múltiplo comum, ou fazer a tabuadinha do 7 de um lado, tabuadinha do 4 do outro e achar qual que aparece primeiro nos dois. Depois, B, qual é a fração equivalente de 5 sétimos que tem o denominador 28? C, qual é a fração equivalente de 9 quartos que tem o denominador 28? D, qual é o resultado da adição dessas duas
frações obtidas no item B e C. Vou apertar pause. Uma boa leitura aqui já conta a resposta de uma, hein? Vou apertar pause e depois a gente faz a correção. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A letra A, alguém sabe responder só lendo as outras perguntas? 28. Eles contaram das outras perguntas, né? Mas, professor, e se não tivesse contado? E se não tivesse contado aqui? Como que eu faria isso? Quem são os divisores? Os divisores não, também são divisores. Os denominadores. 7 e 4. Vamos fatorar pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Quase que eu fiz um 4 ali. Quem é o primeiro número primo, Elias? Elias, não dá. Não para de falar. Ó. Senta aqui, por favor. Pronto, daí o Ulisses fica longe também do C e da ele. Se eu tirar ali ele, você vai ficar conversando com a Daiane daí. Então vem aqui, eu já vi que você conversa com o Luiz e com a Daiane, então aqui já consigo. Enquanto isso eu vou resolvendo o que você não respondeu para mim. O primeiro número primo é o... Vem, Elias. Não, vem aqui. Já chamei a atenção 4 vezes sua já. Eu fiz contar, tá marcado os pauzinhos aqui já. Mais um, então eu corto dele, você não vem aqui, eu vou chamar sua mãe, tá bom? Então tá bom. Então continue aí, mas presta atenção. 7 dividido por 2 dá? Não. Não. Ah, dá sim, dá 3,5, mas não pode dar resto, não pode ser quebrado. Tem que ser inteiro, isso mesmo. Então eu copio. 4 dá para dividir por 2? Sim, dá quantos? 2. Dá para dividir por 2 um deles ainda? Sim. Dá. 7 dá para dividir por 2? Não. Não, copia. 2 dá para dividir por 2? Sim. Sim, dá 1. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não. Não, agora eu vou pro próximo, número 3. Não dá. 7 dá para dividir por... Não, não dá, né? Não, 7. Então, o 5 também não dá. Então é o 7, porque o 7 é primo, daí tem que dividir o primo por ele mesmo. 7 dá para dividir por 7? Sim, dá 1. 1 dá para dividir por 7? Não. Todo mundo ficou 1 aqui embaixo? Terminei. Aqui está o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2? 4 vezes 7? Aí. Quem não tinha prestado atenção, a letra B e C contou a resposta, né? Então, aqui é qual é o menor múltiplo comum entre o 4 e o 7, ou o 7 e o 4? 28. Qual é a fração equivalente a 5 sétimos com o denominador 28? Então, 5 sétimos é igual a quem com o 28? Por quantos que eu tenho que multiplicar o 7 para dar 28? 4. E quando eu não conseguir fazer essa conta de cabeça, tem outro jeito? Tem. Você faz isso aqui, ó. 28 dividido por esse. Se divide um denominador pelo outro. 28 dividido por 7, 4 vezes 7, 28, sobrou nada. Qual foi a resposta? 4. Pega esse e multiplica pelo de cima. 4 vezes 5? 20. Senhor, mas eu gostei do outro. Então o outro, qual é o procedimento? Se não fez aqui vezes 4 para chegar a 28, faz vezes 4 em cima também. Então a resposta aqui é 28 avos. Certo? Agora, letra C. Qual é a fração equivalente a 9 quartos com o denominador 28? Eu multiplico 4 por quem para dar 28? Por 7. Por 7. O que eu faço em cima? Multiplica por 7 também. 9 vezes 7? 63. Pronto. Resposta correta aqui. 63, 28 avos. Agora vem a última pergunta. Qual o resultado da adição dessas duas frações obtidas na B e na C? Agora eu vou pegar as frações equivalentes para ficar mais fácil, né? Porque 5 sétimos mais 9 quartos, eu não posso somar direto porque os denominadores são diferentes. Então eu vou fazer o quê? Os 5 20avos, não, 5 sétimos é uma coisa que 20 e 28 avos. 20 e 28 avos mais o 9 quartos é a mesma coisa que 63 28 avos. 63 28 avos. O que eu faço agora aqui?
estou somando frações com denominadores iguais agora. O que eu Soma faço? de cima e deixa... Soma o de cima e mantenho de baixo. 28, né? Então, 20 com mais 63, 83. Então, você pode responder dessa maneira aqui, ó. 83, 28 avos. Aí vamos supor que você está fazendo uma prova do concurso, do Enem, do Provão Paulista. Aí se olhou na alternativa, não tem o 83, 28 avos. A gente pode tentar simplificar. Mas você reparou que na hora que se viu nas alternativas lá, tinha número desse tipo assim, ó. O que quer dizer isso aqui? Um número misto. Número misto é onde tem parte inteira e parte de fração. E aí, como que vocês lembram? Eu estava revendo essa matéria com o 7º ano. Então faz muito tempo que vocês viram. É uma matéria de 6º. Vocês lembram como que a gente faz para transformar uma fração imprópria? Primeiro, vamos lembrar o que é uma fração própria. Quando o de cima é menor que o de baixo. Essa é uma fração própria, é o correto. A imprópria, quando a parte de cima é maior que o de baixo. Toda fração imprópria, ela vai virar um número que eu não lembro agora como que fala. Quando ele dá exato, tem o nome. Afim, não lembro. Ou um número misto. Nesse caso, eu acredito que ele seja um número misto. Como que eu faço para descobrir como que ele é um número misto? Se faz a divisão do de cima pelo de baixo. Faz aqui. 83 dividido por 28. Na tabuada do 28, quem vezes 28 chega perto do 83 sem passar? Vamos tentar o 2, Elias. 2 vezes 8, 16, foi 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Será que não era 3? Como que eu vou descobrir? Se eu fizer subtração e a minha resposta for maior que 28, quer dizer que eu errei. Se não, acertei. Mas eu acho que é isso. Vamos lá. 3 dá para tirar 6? Não. Empresta, não é para matar, é para emprestar. Empresta do vizinho. Fica 13. 13 que tira 6 dá quantos? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7. 7 que tira 5. 2. O meu resto foi menor que a chavinha? Sim. Foi. Agora como que eu monto aqui? Quantos inteiros eu tenho? Aqui é os inteiros. Quantos inteiros eu tenho? 2. 2 inteiros. A minha parte da fração, quem está dividindo, continua no dividor. No dividor, nossa senhora. No divisor, que é o denominador. E o meu resto é o numerador. Olha, então eu cheguei nessa resposta, mas no concurso a alternativa pode estar assim, para ele saber se eu sei converter ou não um número desse. É o número impróprio em número misto. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha lá, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se não gostou, também deixa o like e se inscreva no canal, por favor. Não dê dislike. Não dê dislike só, por favor. Ó, aqui está a resolução. O mínimo múltiplo comum era o 28. A primeira era 20 e 28 avos. A segunda era 63 e 28 avos. A soma das duas dá 83 e 28 avos. Viu? Eu fui mais legal um pouco que o material digital. Ajudei vocês a lembrarem como transformar um número misto em um número misto, né? Que pode cair num concurso esse daí. Espero eu que passe, você acerte essa num concurso. Seus colegas não, quando for fazer um concurso não é colega. Seus oponentes não lembrem disso, erre e você ganhe por causa de que você acertou uma mais que eles. E passe num emprego bem bom. Atividade 2. Veja no livro. Se mandar o livro para nós, a gente vê, né? Juntos, Lucas e Henrique comeram 7/8 de um bolo. Se Lucas comeu 5/12 do bolo,
Que fração o Henrique comeu? Vou apertar pause, vou dar 5 minutos e a gente já faz a correção. Zoom. Então lá. Voltou a gravar? Voltou. Então lá, quer ver? O bolo tinha quantos? Eles comeram 7/8 do bolo, os dois juntos. Concorda? E aí? O Lucas comeu 5/12. Tá certo ou não? Quem comeu? O Henrique comeu? Não sei. Não sei quantos que o Henrique comeu. É o que eu preciso saber, né? Se eu somar esses dois, vai dar o valor lá, não vai? Isso aqui não é a minha incógnita? Vamos chamar isso aqui de um X bem grandão. Então eu quero descobrir o valor de X. E eu vou deixar ele sozinho aqui. Então quem eu quero descobrir é igual, essa fração passa para o outro lado. Ela estava somando, ela vai passar o quê? Contrário de soma. Menos, subtraindo. Menos 5/12. Agora vem a pergunta: como que eu faço para fazer uma conta de menos com denominadores diferentes? Eu tenho que achar isso, eu tenho que fazer o mesmo da adição, eu tenho que achar denominadores equivalentes, frações equivalentes. Ah, eu posso multiplicar o número 8 por algum número para dar 12? Não tem, né? 12 vezes 8 dá 16, passou. Então o que eu vou ter que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum do 8 e do 12. Números primos: 2, 3, 5, 7 e assim por diante. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Os 2 ainda dá para dividir por 2, né? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 1 ainda dá para dividir por 2. Divido por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá, copia. Nenhum dos dois dá para dividir por 2 mais. Vou para o próximo número primo, que é o número 3. 1 dividido por 3, mantém 1. 3 dividido por 3, 1. E agora? Achei o mínimo múltiplo comum. Está aqui. Só eu organizar ele e descobrir quem é. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Se eu montar essa tabela, se eu montar essa tabuada, realmente, né? 3 vezes 8 dá 24. 6 vezes... 2 vezes 12 dá 24. Bom, descoberto isso, eu vou fazer as frações equivalentes. Só vou deixar registrado aqui, ó. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é 24. Agora 24 aqui, 24 aqui. O 8 eu tenho que multiplicar por quantos para dar 24? A tabuada do 8. Quem vezes 8 dá 24? 4 dá 32, passou. 3. Multiplico de baixo por 3 e o de cima também por 3. 8 vezes 4. Nossa senhora. 8 vezes 3, 24. E 7 vezes 3, 21. Que sinal que eu estou fazendo aqui? Menos. O 12, eu multiplico por quantos para dar 24? Por 2. Aí eu multiplico de cima por 2 também. 12 vezes 2, 24. 5 vezes 2, 10. Agora é só fazer a conta. Mantenho o 24 embaixo. 21 que tira 10 dá 11. Dá para simplificar essa fração? Sabe por que não dá para simplificar essa fração? Porque o número 11 é um número primo. A não ser que o 22 ou 24 fosse o 22, daí dava, porque o 22 é divisível por 11. Como o 24 não é divisível por 11, eu paro aqui minha conta. Então, Henrique comeu 11/24 do bolo. Já pensou? Ele pegou o bolo, dividiu em 24 partes e pegou 11 partes dela. É uma coisa, e vou ser bem sincero com vocês, é uma coisa impossível, bem dizer. Não era possível sim.
A não ser que o bolo tivesse sido dividido em 24 partes iguais. Certo? Aí o Henrique comeu 11,24 e o Lucas comeu 10,24. Tranquilo? Vamos. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, resposta. Mesma conta, não vou explicar que é a mesma coisa que eu fiz. Tá bom? 11,24. Foco no conteúdo. Vamos aprender um pouquinho. Agora não é mais em fração, agora vai pedir em decimais. Adição e subtração de decimais. Utilizando frações, a adição ou subtração de decimais pode ser feita utilizando frações. Para isso, transformamos a forma fracionária dos números dados em forma decimal. Após efetuar as operações, podemos deixar o resultado da forma fracionária ou transformá-la em forma decimal. Nossa, ficou confuso aqui. Exemplo, 0,75 menos 0,25. Ao invés de fazer isso aqui, ó, que é o tradicional nosso, 0,25 menos 0,25, aí você vem 5 tira 5, 0, 7 que tira 2, 5, vírgula embaixo de vírgula, 0 que tira 0. Ah, deu 0,5. Olha o que eles fizeram. Como que eu leio esse número aqui? Lembra que a gente falou no começo da aula? 75 centésimos. Transformei em fração. Menos, como que eu leio esse número aqui? 25 centésimos. Agora, denominadores iguais, mantenha o denominador. 75 menos 25, 50. Pronto. Aí, se eu dividir 50 por 100, se eu fizer uma simplificação aqui, fica 5 décimos. Se eu dividir 5 por 10, dá 0,5. Não é a mesma resposta? Você vai falar, não, ali está 50. Ué, o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Tem infinitos, eu represento quanto eu quiser. Chegamos à mesma conta. Eu vou ser bem sincero para vocês. Isso aqui é para a gente aprender que dá. Porque a pessoa que tem uma conta dessa na mão, ao invés de fazer isso, fazer tudo isso, essa pessoa deve ser parente do Ricardo, não bate bem na cabeça. Vai fazer um monte de conta aiada em vez de fazer uma conta mais simples, né? Mas faz parte do nosso aprendizado. Adição e subtração de decimais. Utilizando o algoritmo da soma ou subtração, ao adicionar ou subtrair números na forma decimal, posicionamos os números de tal maneira que as vírgulas apareçam alinhadas na vertical, ou seja, tem que estar vírgula embaixo de vírgula. Depois procedemos adicionando ou subtraindo, assim como fazemos com os números naturais. No resultado obtido, colocamos a vírgula conforme o alinhamento, ou seja, vírgula embaixo de vírgula. Quando necessário, podemos completar os espaços com zeros para igualar as casas decimais. Isso que mata a turma. Tem muita gente que erra. Na abertura da aula eu falei sobre isso, né? A pessoa esquece que dá para pôr zero e coloca número embaixo de número. Olha aqui, por exemplo, 12 inteiros e 51 centésimos mais 3 inteiros e 3 décimos. Você vai pegar o 12 inteiros e 51 centésimos e vai pôr um zero ali para fazer o 13 inteiros e 30 centésimos. Para não ficar confuso aquele espaço vago aqui, se coloca um zero. 1 mais 0, 1. Tem gente que não coloca nada. Daí se colocou nada e souber que ali o valor de nada é zero, 1 mais nada dá 1. Do mesmo jeito, né? Esse processo ocorre de maneira análoga na subtração. Nossa senhora, que palavrão aqui agora. Vamos queimar o nosso português agora aqui. O que é maneira análoga na subtração? Isso aqui não é da matemática, é do português. Esse processo ocorre de maneira análoga na subtração. Sabe o que é análoga para nós aqui? No Boa Piara?
da mesmo jeito, para não falar o que o guapiarense fala, tá? A única coisa que vai mudar, em vez de você fazer a adição, você vai fazer a subtração. Então, maneira análoga quer dizer isso, tá? Que é do mesmo jeito. Vamos lá, continuando. Tomara que não tenha gravado. Atividade 3, no livro, não tem livro. Obtenha a medida do contorno. Contorno de uma figura é o que? Perímetro. De cada figura. O que eu vou ter que fazer para descobrir o perímetro do triângulo? Somar os 3 lados, é isso mesmo, Elias. Luiz, como que eu faço para descobrir o perímetro do trapézio? O Elias acabou de responder. Somando os 4 lados, os números dos 4 lados, tá bom? Pause 3 minutos, isso aqui é muito rápido, isso aqui é fácil. Continuando, vamos ver quem acertou. Eu perguntei para 2 alunos e eles chegaram nesses resultados. Não vou falar para não ficar gravado no vídeo. Se acertou, eu falo o nome. Se não acertou, não tem importância. Então lá. Triângulo. 3,7, 3 inteiros e 7 décimos, mais 5 inteiros e 84 centésimos, mais 6 inteiros. Vírgula embaixo de vírgula, igualando as casinhas. 2 0 aqui e 1 0 lá. Somando. 0 mais 4 mais 0, 4. 7 mais 8, 15. Com mais 0, 15. Ficou 5, subiu o 1. 1 mais 3, 4. Com mais 5, 9. Com mais 6, 15. Vírgula embaixo de vírgula. Parabéns, Elias. Você acertou. Agora o trapézio. 5 centímetros inteiros, mais 3 inteiros e 61 centésimos, mais 1 inteiros e 2, 1 inteiros é difícil, 1 inteiro e 2 décimos, mais 3 inteiros e 45 centésimos, vírgula embaixo de vírgula, igual as casinhas do zero, e vamos lá. 0 mais 1 mais 0 mais 5, 6. 0 mais 6, 6. 6 mais 2, 8. Com mais 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10 mais 3, 13. Parabéns, Zé. Acertou também. Chegaram nessas respostas? Muito bom. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Continuando. Aqui é a correção, né? 15,54 e 13,26. Na prática, mais um exercício. No ano de 2024, um levantamento feito pelo governo federal revelou que existe uma diferença significativa na remuneração entre os homens e mulheres no Brasil. A cada 1000 mulheres, 194 recebem menos que os homens. Em cargos de dirigentes e gerentes, a diferença da remuneração é ainda maior, sendo que a cada 250 mulheres, 63 recebem uma remuneração menor. Suponha que uma mulher ocupe 2 cargos diferentes, um cargo comum e um cargo de gerente. Responda: A. Calcule a adição das frações que representam a diferença de remuneração de cada cargo. Então, calcule a adição das frações que representam a diferença de remuneração de cada cargo. B. Interprete o resultado obtido da soma das frações em termos de diferença do total
de remuneração. Vamos fazer junto isso aqui, por causa que eu estou com medo de acabar a aula também e não dá tempo da gente fazer. Então vamos lá. Qual é a primeira fração do cargo comum? Vamos ler de novo? A cada 1000 mulheres, 194 recebe menos que os homens. Como que fica essa fração? Quem é o total? Que é o denominador? 1000. 1000. A cada 1000 mulheres, quantas recebe menos que homens? 194. 194. Aí eu tenho que adicionar a outra fração, que é o outro cargo, de gerente. De gerente, a cada 250 mulheres, 63 recebem remuneração menor. Quem é o denominador? 250. Muito bem. Quem é o numerador? 63. Posso somar as frações já? Não, porque são denominadores diferentes. Então, olhando 250 aqui, eu penso o seguinte: tem um número que, se eu multiplicar por 250, vai dar 1000. Que número é esse? 2 deu 500. Pouco mais. 4. Então, se eu multiplico de baixo por 4, multiplico de cima também por 4. Aí fica 194 milésimos mais a parte de baixo, 250 vezes 4 deu 1000. Agora, 63 vezes 4, vou fazer a continha. 63 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Fica o 2, sobe o 1. 4 vezes 6, 24. Com mais 1, 25. Ou seja, 252 milésimos. Realmente, na gerência, a mulherada está sofrendo mais, né? Agora, somando os dois, mantenho o 1000 embaixo e somo os numeradores. 252 mais 194. 2 com 4, 6. 5 com 9, 14. Fica o 4, sobe o 1. 1 mais 2 mais 1, 4. Então, 446 milésimos. Interprete o resultado obtido da soma de frações em termos de diferença com o total de remuneração. O que vocês podem perceber? A cada 1000 mulheres, 446, né, no caso, interprete o resultado da soma. 446 recebem menos que o homem. O que vocês perceberam? Que é mais da metade, é menos da metade. Se for mais da metade, é muito mais da metade, é quase a metade. Ou se for menos, é muito menos que a metade ou é quase a metade? É menos que a metade. E aí, está quase na metade ou está longe da metade? Está quase na metade, né? Pense, se você for olhar aqui, se eu for simplificar, seria isso aqui, ó. 44,6 mulheres a cada 100 mulheres. Não existe mulher cortada no meio para falar que meia mulher, tá? Mas só para entender. Ou poderia falar assim, que a cada 10 mulheres, 4,46 mulheres recebem menos. Então, é muito desvalorizado as mulheres, né? Machismo isso, será? Né? Que falar que se está num cargo de gerente, aí vai receber menos que um mesmo colega que trabalha na mesma empresa só porque ele é homem, né? Professor não tem dessa, tá? Professor homem ou mulher vai receber o mesmo salário. Então lá, para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos subir as respostas para a gente ver se está certo. Ah, tá, ele fez uma outra simplificação diferente da minha aqui, ó. Ele dividiu por 2 e falou, ele não deixou a mulher com vírgula, que nem eu coloquei lá, é errado. Você não pode falar. Quando você olha lá aqui, vai viajar, vamos supor, vai sortear uma viagem aqui, 3,5 mulheres vão viajar, ou seja, vai 4 mulheres. Não tem como eu mandar 3 mulheres e metade de uma, né? Se falar 3,1, se arredonda para cima também a pessoa, se nunca arredonda para baixo. A não ser se falar assim, há aproximadamente 3 mulheres só que conseguem fazer tal coisa, porque deu 3,1, tá bom? Então lá,
O resultado 223.500 avos representa a diferença total de remuneração quando a mulher ocupa tanto um cargo comum quanto um cargo de gerente. Isso significa que o combinado de ambas as diferenças, as mulheres recebem 223.500 avos a menos que os homens. Agora aqui ficou mais fácil de falar. As mulheres recebem 44,6% nos casos a menos do que os homens. Quase 50%, né? Quase a metade. Encerramento. Não se negue, tem um aprofundamento ainda. Perguntinhas, vamos debater entre nós aqui para fazer essa resposta. Como fazer para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes? Quem lembra o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o MMC para transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador, tá? Não vou escrever, mas seria isso. Então eu uso o MMC muitas vezes, mas às vezes eu posso só perceber que uma fração eu posso multiplicar por um número e já ficar igual, né? Então o objetivo é transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador. Depois eu faço a soma ou a adição, a subtração. Para a adição ou subtração de números decimais, por que é necessário manter a regra do alinhamento das vírgulas na vertical? Isso aqui não foi falado no vídeo, mas agora a gente vai aprender. Por que na aula? Por que a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula? Para eu poder somar decimais com decimais, centésimos com centésimos, milésimo com os milésimos, unidades da parte inteira com unidades, decimal, para manter as ordens, tá bom? Agora vem o aprofundando. Sido curto na aula, né? Infelizmente o material é muito extenso para o número de tempo que a gente tem na aula. Vou fazer a correção do aprofundando que eu prometi para vocês lá na sala de aula, tá? Então vamos lá. Questão número 1, OBMAP 2016. A figura mostra a fração 5/11 como a soma de duas outras frações, certo? As manchas encobrem os números naturais de uma das frações as manchas cobrem números naturais e uma das frações tem o denominador 3. Então, eu tenho que ver qual seria, aqui pergunta, qual é o menor numerador para a outra fração? Qual é o menor numerador aqui? Então, ao eu passar essa conta para lá, ficaria assim, 5/11 mais a mancha amarela terços. Então, eu tenho que ir testando alguns números aqui para que eu possa descobrir qual o menor numerador possível para o verdinho, né? Que ao fazer essa conta aqui, vai dar uma fração onde o meu objetivo é procurar o menor numerador possível ali. Então, vamos começar com o menor número que poderia ser posto aqui, 0. E aí, ao fazer isso, ele vai dar qual fração? Lembrando que esse resultado é da mancha verde e a mancha vermelha aqui embaixo, tá? Então, lá, 5/11 mais 0 dividido por 3 dá 0. E aí, quando você vem aqui e faz 5/11 mais 0, dá 5/11. Ou seja, a mancha vermelha seria o 11 e a mancha verde seria 5. Então, 5 é um número possível por enquanto. Agora vamos fazer uma outra possibilidade. E se no lugar do 0 aqui no amarelo, vou tentar fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil. Se no lugar do 0 aqui no amarelo fosse o número 1. Se aqui nesse lugar fosse o número 1. Tá? Se aqui no amarelo fosse o número 1. Qual seria o numerador do verdinho? Vamos fazer a conta? Então vamos lá.
Denominadores diferentes. Para somar, o que eu preciso fazer? Achar um mínimo múltiplo comum. Multiplico isso aqui por 3, isso aqui por 3. O outro lado, multiplico por 11, multiplico por 11. Então, lá. 5 vezes 3, 15. 11 vezes 3, 33. Mais 11. Ah, desculpe, não é mais aqui não. É menos, porque estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Então, aqui é menos. Menos 11 vezes 1, 11. 3 vezes 11, 33. Denominadores iguais, eu mantenho 33. 15 menos 11, 4. Então, essa fração seria 4 33avos. Opa! Então, o verde já pode ser o número 4. Já é menor do que o 5. Agora, se no lugar do 1 fosse o número 2, como que ficaria essa conta? Vamos ver? Mesmo procedimento, multiplicaria o de baixo de cima pelo número 3 na primeira fração, pelo 11 na segunda fração. Aí ficaria assim, 33avos, aqui 5 vezes 3, 15, e 2 vezes 11, 22. Agora, 15 que tira 22 dá menos 7. Aí já nem tem essas alternativas, né? De números negativos. Só do 1, 2, 3, 4 e 5. Então, conforme eu vou aumentando aqui, ó, por exemplo, se eu coloco o 3 aqui, ficaria 15 menos 33. Ia ficar mais negativo ainda o número, né? Ou seja, não tem mais chance. Então, a alternativa correta, menor que possível, é a D. Na verdade, poderia ter a 4 e o 5. Como que é o menor, é o 4. Você que assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Então, lá. Resposta correta, 4. Aprofundando, né, aquilo que eu expliquei, se testou o zero, deu 5 onzeavos essa fração aqui. Quando a gente testou o 1, deu 4 33avos. Quando eu testei o 2, já deu menos 7 33avos. Daí já deu um número muito fora da casinha, não tinha as alternativas negativas lá, né? Certo? Então, resposta correta, 4. Segundo exercício, o BIMAP 2019. 2 livros estão em uma prateleira. O volume 1 está na posição correta, mas o volume 2 está de cabeça para baixo. Cada capa tem a espessura de 0,25 centímetros. E cada livro, sem as capas, tem a espessura de 5 centímetros. Nessa condição, qual é a distância da última página do volume 1 e a última página do volume 2? Primeira coisa que você tem que imaginar. Você tirou o livro sozinho lá da prateleira. Volume 1, certo? Concorda comigo que a capa, quando você olha de trás assim no livro, a capa está do lado direito e o fundo está do lado esquerdo do que você está vendo. Então, aqui é o fundo, aqui é a última página. Agora, se o livro tivesse de ponta cabeça igual esse, aí inverteria. Aqui seria o fundo e aqui seria a capa. Então, aqui é o fundo. Então, a última página está nesse lugar aqui, tá? Então, a gente tem o quê? A espessura de 5 centímetros. Temos a capa do livro, do volume 1 de 0,25. Temos novamente a espessura do livro de 5 centímetros. Antes disso, desculpe, temos aqui a capa vermelha. E aí temos a outra capa que é de 0,25 também. E mais a espessura que é de 5 centímetros. Então, somando tudo, só somando aqui, ó, 5 com 5, já deu 10 centímetros. Certo?
Aí, se eu somar espessura com espessura, que seria 0,25 mais 0,25, vai dar 0,50, ou seja, meio centímetro. Então, mais meio centímetro. Somando, vai dar o quê? 10,5 centímetros. Então, essa é a espessura da última página do volume 1 até a última página do volume 2, que está de ponta cabeça, o volume 2. Tranquilo? Alternativa correta, letra D. Olha o livro aberto aqui, só para a gente entender. Aqui seria a capa e aqui seria o fundo. Ao você fechar e virar e colocar ele desse jeito, a capa vem para cá, o fundo vai para lá. Tranquilo? Então lá, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. A resposta correta, letra D, 10,5 centímetros. Resolução, aqui não está bem encaixadinho, né? A última página seria aqui, a primeira página seria aqui e a última do segundo livro seria aqui, né? Está invertido, certo? Então, aí a gente tem a espessura do volume 1, a capa do volume 1, a capa do volume 2, porque está capa com capa aqui, as duas frentes, e a espessura do volume 2, totalizando 10,5 centímetros. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nesse botão que aparece aqui. Aqui fica a playlist com todas as lições que nós vamos fazer desse material digital do volume 1 do 9º ano. E do lado direito será a próxima aula que ainda iremos gravar.